Olá, hoje eu vou resolver mais uma questão do Enem, a questão 175, do caderno rosa da prova de matemática, do Enem de 2021. Toda semana eu tenho publicado um vídeo sobre o Enem de 2021, até eu terminar as questões de matemática, as questões que eu achar mais interessantes, e de física também. E quem tiver interesse, fique à vontade para se inscrever no canal. Pois bem, o enunciado da questão diz o seguinte: o projeto de um container em forma de paralelepípedo reto retangular previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas, antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tinta necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. E aí você tem as quantidades que cada fornecedor falou que ia precisar, né? Nesse novo projeto, né? Onde você dobrou o comprimento e a largura e manteve a altura. Continuando. Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do container como parte de uma das paredes. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser o escolhido pelo construtor para a aquisição do material? E aí você tem as opções. Então, primeiramente, ele tem um projeto de um container, e o container é um paralelepípedo reto retangular, né? Que pode ser ilustrado pela seguinte figura. Você tem as medidas aí e o paralelepípedo reto retangular, né? Eu vou chamar a altura de H, a largura de L e o comprimento de C. Então é o seguinte, se você for pintar nesse projeto antigo, né, que é o que ele queria inicialmente, ele queria pintar as paredes laterais por dentro e por fora, as 4 paredes laterais, e o piso só, obviamente, um lado, né? Então se a gente calcular a área, olhando pela figura, a gente pode dizer que a área do piso é igual a largura vezes o comprimento, que é L vezes C. Portanto, essa é a área que eu vou pintar com a tinta epóxi, né? Essa tinta epóxi, o piso, né? Essa é a área do piso, essa é a área que eu vou pintar com essa tinta. Para as paredes laterais, o que a gente tem? A gente tem uma pequena diferença. Essa área das paredes, ficou um errinho gráfico aí, mas é a área das paredes. Além de você ter a área das 4 paredes laterais, ele vai pintar por dentro e por fora. Então eu vou somar as 4 áreas laterais, das paredes laterais, e vou multiplicar tudo por 2. Então essa área das paredes eu começo multiplicando por 2, duas vezes, a soma das 4 faces laterais, do paralelepípedo. Só que uma dessas laterais, duas dessas áreas laterais, vai ser dado pela altura vezes a largura. Como são duas paredes desse tipo, você multiplica por 2. Então, 2 vezes L vezes H. Se você for olhar nessa ilustração, a paredezinha a lateral, que aqui é menor, é dada pelo retângulo, cujas dimensões são altura vezes largura. Então, L vezes H. Somada com a parede, no caso da figura, a parede maior aqui, que é dada pelo comprimento vezes a altura. Portanto, mais duas vezes, porque são duas paredes laterais, vezes C vezes H. Então, daí eu somei as 4 áreas das paredes laterais e multipliquei por 2, já que você vai pintar por dentro e por fora. Fazendo uma simplificação aqui dessa conta, você pode colocar o 2 em evidência e também a altura, o H, e você vai ficar com a relação final como a área das paredes vai ser 4 vezes a altura vezes a soma da largura com o comprimento. Esse seria o projeto antigo, né?
Mas ele disse que, antes de iniciar a obra, ele resolveu mudar o projeto original e ele alterou o comprimento, né, o novo projeto, ele alterou o comprimento. Então você mudou aqui o paralelepípedo, ele alterou o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto e manteve inalterada a altura. Portanto, você tem o comprimento agora vai ser 2C, né? Aqui as ilustrações não estão na mesma escala, né? Ocuparia muito espaço aqui da nossa questão, né? Então eu coloquei um desenho aí, não está na mesma escala, mas o comprimento é 2 vezes o comprimento do projeto original, ou seja, 2 vezes o C. E a largura, ele também dobrou, então você vai ter 2L, e a altura se manteve igual, que é o H, o mesmo H do projeto anterior, né? Agora a gente vai calcular essas áreas desse projeto novo, né? Essas áreas para o projeto novo. Porque aí a gente vai ver qual o fornecedor que está falando a verdade. Está fornecendo uma relação correta de quanto de tinta vai precisar. Então vamos calcular a nova área do piso agora. Eu vou chamar de área do piso linha. Essa área linha do piso, de novo o O ficou embaixo, é um errinho que não sei por que ocorreu esse erro, mas é a área do piso linha, vai ser igual, usando vai ser a mesma relação, né, L vezes C, só que agora o L é 2 vezes, né, e o C também é 2 vezes, porque o projeto original, né, dobrou, né, a largura e o comprimento. Então você tem a área do piso nova, vai ser 2L vezes 2C. 2L vezes 2C está igual a 4 vezes L vezes C. E o L vezes C é a área do piso do projeto antigo, né? L vezes C. Portanto, o projeto novo, a área do piso vai ser 4 vezes a área do piso do projeto antigo, do paralelepípedo antigo. Portanto, ele vai precisar de 4 vezes mais tinta, né? Com isso, você já ficaria com o fornecedor 2, ele diz dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. E o fornecedor 5 também diz 4 vezes para o piso, né? Olhando aqui a questão. O fornecedor 3 também diz 4 vezes, tanto para as paredes quanto para o piso. Então seriam essas 3 opções que já ficariam só calculando aqui essa área do piso, né? A área do piso linha. Agora vamos então calcular a área da parede nova, a área da parede do projeto novo. Você também vai usar a mesma forma, utilizando aqui essa forma 4 vezes a altura vezes largura mais comprimento. Só que agora a altura se manteve igual, né? A largura é 2 vezes a largura e o comprimento é 2 vezes o comprimento. Portanto, é a mesma fórmula, só que mudando aqui a largura e o comprimento para 2 vezes, né? Você vai ter 4 vezes 2L mais 2C. Vamos colocar esse 2 para fora e explicitar essa parte aqui, ó, 4H vezes L mais C, que 4H vezes L mais C, se você for olhar esse 4 vezes H vezes L mais C, é a própria área da parede antiga, né? A própria área do projeto antigo. Então, substituindo aqui, você vai ter que a área da parede do projeto novo vai ser 2 vezes a área da parede do projeto antigo, das paredes do projeto antigo. Portanto, você vai ter o dobro de área para pintar nas paredes. E, portanto, você vai precisar de o dobro de tinta. Com esses dois resultados aqui que a gente obteve, a gente pode agora resolver a questão. Porque eu sei que ele vai precisar de 4 vezes mais tinta para o piso e 2 vezes mais tinta para as paredes. Se a gente for olhar aqui nas informações que os fornecedores prestaram, né? O fornecedor 2, ele diz que vai precisar de o dobro de tinta para as paredes e 4 vezes para o piso, que é a resposta correta aqui, segundo os nossos cálculos, né? Portanto, é a resposta correta da questão. O fornecedor 2, que é o do correspondente ao item B, que é a resposta correta, o fornecedor 2 foi quem prestou as informações adequadas, devendo ser, portanto, o escolhido pelo construtor para a aquisição do material. Portanto, é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.